Tendemos a falar sobre dinheiro apenas do ponto de vista prático e racional, das planilhas, das contas, daquilo que a gente recebe e gasta. Mas o dinheiro tem um aspecto psíquico que precisa ser visto e incluído na nossa vida financeira, inclusive para que a gente possa aprender a tomar decisões mais maduras sobre o nosso dinheiro. Eu sou Sara Matos, eu sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente discute sobre dinheiro, mas não só sobre ele, sobre todos os aspectos da nossa vida em que o dinheiro faz uma costura, seja na sua relação com o trabalho, na sua relação a dois, com a família e até na sua relação com você mesma, tentando entender como esse dinheiro impacta a sua vida interior e como a sua vida interior também impacta a sua vida financeira. A sessão de hoje, na verdade, não vai vir do meu consultório. O que eu mais percebo, na verdade, é que, por causa do que eu vou falar hoje, por causa desse tema, as pessoas têm dificuldade de entender que elas precisam de ajuda. Nós normalizamos o caos financeiro. Por que será que caos financeiro é algo tão normal? Eu sento nas rodas de conversa, eu escuto as conversas aleatórias das pessoas. Eu entro nas redes sociais e memes atrás de memes fazendo piada com o caos financeiro em que a gente está vivendo. E isso faz com que a gente normalize algo que, na verdade, deveria ser visto como uma desregulação e que nós precisaríamos de ajuda para tentar entender o que está acontecendo com a nossa vida financeira e aprender a regulá-la e a ter uma vida financeira mais equilibrada de alguma forma. Eu acho que você já deve ter sentado na mesa com os seus amigos e eles começam a falar assim: nossa, minha vida tá mal das pernas, cheio de boleto para pagar, mas quem não tem, né? Super normal, acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo a pessoa chegar e ir ao banco e pegar um empréstimo para fazer a festa de 1 ano do filho e depois ficar afogada em dívidas tentando pagar por essa festa. Super normal, todo mundo faz isso. Vivemos num caos financeiro que é comum, mas não é normal. Normalizamos esse caos financeiro de uma forma que isso nos impede de procurar ajuda enquanto aquele assunto financeiro, enquanto a nossa vida financeira ainda está num espaço que é gerenciável. E quando nós entendemos que precisamos buscar ajuda, a nossa vida financeira já está pedindo socorro há muito tempo. E quando a gente vai procurar ajuda, a gente quer ajuda para ontem, rápido, agora. E é comum que essa ajuda demore um tempo para se estabilizar. E a gente começa a se perguntar: por que eu não procurei antes? Por que eu não fui atrás de uma ajuda quando ainda era gerenciável o que eu estava vivendo? Agora que está completamente caótico, eu estou querendo uma ajuda, mas na verdade eu vou atrás de um milagre. E milagres, eles dificilmente conseguem existir dentro de um caos financeiro total. As redes sociais, elas costumam entrar nesse processo de normalizar e naturalizar, transformando em piada, transformando em meme aquilo que, na verdade, dentro de nós está doendo. Sentar para ter uma conversa mais séria sobre o caos financeiro que a gente está vivendo é algo que nós temos uma tendência a evitar. A gente brinca, a gente ri sobre, de vez em quando até dá para dar uma descarregada um pouco na tensão, mas é importante que, mesmo descarregando, fazendo uma piada aqui e ali, você se sente para entender e tomar o comando da sua vida financeira. Uma vida financeira, ela não chega num estado de caos, de descontrole, sozinha, sem a nossa participação. Sara, o que você está chamando de caos financeiro? Se você chega no final do mês e você tem uma fatura de cartão de crédito que está acima do seu salário,
que está acima daquilo que você tem possibilidade, se você faz todos os seus pagamentos parcelados a perder de vista e depois vai perdendo o controle e acha que cabe mais uma parcelinha, tudo isso é caos financeiro. Tudo aquilo que você faz e lida com esse dinheiro de uma forma a desconsiderar a realidade que você vive e te leva a um estado extremo de você tomar decisões cada vez mais arriscadas e perigosas sobre o seu dinheiro, isso é um caos financeiro. E ele tende a ser cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, principalmente porque, às vezes, para resolver um caos financeiro, a gente entra em outro. Em vez de parar, sentar, avaliar, entender como trazer de volta para nossa mão o comando dessa vida financeira, entendendo as realidades da forma como ela realmente se apresenta. Temos uma tendência a olhar para nós de uma forma muito positiva. Ah, eu vou comprar isso aqui com a prestações perder de vista porque eu sei que essas prestações cabem no meu bolso. E depois que eu começo a pagar, eu compro aquele item, compro em 12 prestações, em 24 prestações, e eu esqueço essas prestações e vou lá e compro um outro item e digo: ah, eu posso, isso aqui cabe no meu bolso, eu posso pagar. E de pouquinho em pouquinho você vai vendo o seu salário, o seu rendimento sendo consumido e parece que você começa a perder um pouco o fôlego financeiro, justamente porque você está perdendo bastante essa energia que precisa também ser gerenciada para que você possa continuar entendendo como você vive na realidade. Entender a realidade como muito mais positiva do que ela é, ou seja, eu consigo dar conta, é só uma parcela, não vai pesar em nada, sem efetivamente colocar os pés no chão, ativar um modo mais realista, mais adulto e entender como realmente gerenciar, como comandar essa vida financeira como seu capitão da sua vida financeira, é o que muitas vezes leva uma pessoa ao caos financeiro. E como a gente vai lidando com o caos financeiro e vai conseguindo sobreviver a ele e vai se sentindo que ele não é mais tão caótico, que eu consigo lidar com ele, a gente vai naturalizando e normalizando algo que na verdade poderia ser de um jeito mais saudável, diferente e ser comandado de um jeito diferente. Mas aqui a gente não fala sobre o aspecto racional do dinheiro, a gente fala sobre aspectos psíquicos. E quando a gente fala de caos financeiro, a gente também fala de caos interior, caos emocional. Da forma como nós nos sentimos diante da realidade, com a forma como nós nos posicionamos diante da vida, do quanto nós confiamos na vida e até mesmo confiamos em nós mesmos para tomarmos essa vida financeira nas nossas mãos e cuidarmos dela como pessoas adultas. Quando alguém chega para mim, quando essa pessoa finalmente entende que a vida financeira está um caos e que ela precisa de ajuda não só de um consultor financeiro, mas de alguém que possa ajudá-la a entender emocionalmente como ela chegou ali, como ela teve dificuldade de dizer alguns nãos, como ela teve dificuldade de se posicionar, como ela teve dificuldade, por exemplo, de dar limite para si mesma, de dar limite para o outro, e isso desaguou num caos financeiro, numa vida financeira caótica, quando ela começa a entender que não é normal viver apertado o tempo todo, que não é normal você viver preocupado com o dinheiro, que não é normal você aumentar o seu salário e parece que nunca é o suficiente
Porque quando você aumenta o seu salário, você começa a querer comprar outras coisas que você antes não tinha nem a necessidade. Quando você começa a entender que esse caos, ele é primeiro interno e procura a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, para te ajudar nesse processo de entender como você chegou até ali, como você conduziu o seu processo de decisão para chegar ali, é quando a pessoa começa a olhar para dentro e entender esse caos emocional que foi se expressar na vida financeira. Sara, caos emocional só se expressa na vida financeira? Não. Mas para algumas pessoas é a vida financeira que acaba expressando o caos emocional interior. Ele é um reflexo, ele é um espelho direto de como o meu mundo interior está organizado. A forma como eu organizo a minha energia psíquica reflete diretamente como a minha energia financeira, como o meu fluxo financeiro também está organizado. Energia psíquica, se você nunca ouviu esse termo, se você não sabe o que é isso, deixa eu te explicar. Um dia, uma pessoa, um psicólogo, na verdade um psiquiatra, um médico, resolveu entender que nós temos uma dinâmica interior, que tudo que a gente faz tem um quê de desejo, tem um quê de, eu quero aquilo, portanto eu vou investir aquilo que está dentro de mim, a minha energia psíquica, ou seja, o meu tempo, o meu corpo, os meus pensamentos, a minha emoção para alcançar aquilo. E quando aquilo chega, estou muito feliz, eu consigo lidar com aquilo que chega e depois eu me conecto com outro desejo. Energia psíquica é justamente essa bateria interna que nós temos, que nos dá energia, força, vontade, que nos move em direção aos desejos que nós temos. Algumas vezes, esses desejos já estão amadurecidos, são desejos de um homem e de uma mulher adulta, desejos de construir uma vida que seja realmente melhor, mais agradável, mais fluida, mais recursiva com recursos. Às vezes são desejos de uma criança, de chegar no lugar sem dor nenhuma, de chegar no lugar de resolver todos os seus conflitos, de não sentir mais nada a não ser alegria, prazer e vontade. De resolver todas as suas vontades, não importa as consequências. Quando essa energia interna, essa bateria que nós temos, começa a ficar bagunçada de dentro, porque quem está no comando dessa energia é um lado mais imaturo e mais infantil, que tem dificuldade de acolher e integrar as consequências das suas decisões. É aqui que essa energia interna vira caótica e acaba usando a sua vida financeira como uma forma de expressar essa mesma energia caótica. Quando você olha para a sua vida financeira e você começa a entender que talvez ela esteja meio desregulada, talvez ela esteja meio bagunçada, talvez ela esteja meio fora de prumo, você precisa olhar para dentro e começar a se perguntar: será que eu não estou desregulada? Será que eu não estou fora de prumo? Será que eu não estou um pouco desequilibrada por dentro e a minha vida financeira virou só um reflexo daquilo que está por dentro? Será que eu não estou lidando com as minhas emoções de uma forma adequada? Será que esse caos financeiro significa só uma pessoa que não sabe lidar com planilhas, que não sabe fazer contas? Ou será que esse caos financeiro é um reflexo daquilo que está aqui dentro de mim e que eu tenho dificuldade de olhar
portanto, o meu dinheiro esfrega na minha cara. Nem sempre um caos financeiro vai embora apenas com educação financeira. E eu não estou dizendo aqui que educação financeira não é algo importante. Pelo contrário, ele é metade da solução. Mas uma outra metade precisa vir de dentro, das suas emoções e da forma como você se organiza por dentro, com aquilo que habita dentro de você, com a sua maturidade interior, para que essas duas partes formem um todo inteiro. A maior parte das pessoas tende a buscar uma solução para esse caos financeiro apenas fazendo planilhas, apenas pensando em como eu vou fazer para melhorar a minha rentabilidade financeira, apenas segurando os gastos de uma forma mais rígida e inflexível. O que acontece na maior parte das vezes com essas pessoas, e provavelmente você também vai perceber que aconteceu com você, é que, de uma forma consciente, você consegue fazer essa organização por algum tempo. Por algum tempo você preenche a sua planilha, por algum tempo você segura os seus gastos, por algum tempo você entende como rentabilizar melhor o seu dinheiro. Mas é por algum tempo. E a outra parte, que é mais inconsciente, que é mais automática, mais emocional, que também faz parte, que precisa ser conhecida, partes suas que você não gosta muito de mostrar, de olhar, as suas carências, as suas dores, os seus traumas, inclusive os seus traumas financeiros, aquilo que habita dentro de você que tem uma mistura de desejos infantis e dores que você carrega há algum tempo. Aquilo que dentro de você tem um pouquinho de vergonha e gostaria que ninguém soubesse sobre você. Essa parte, ela também deságua na sua vida financeira e ela te traz uma bagunça e um caos financeiro que também precisam ser vistos. Quando eu sou convidada por uma pessoa a navegar por dentro do seu mundo interior, a fazer junto com ela esse mergulho por dentro, para entender o que está aqui, e a gente começa a olhar o que está aqui dentro, o que habita dentro desse inconsciente, o que essa parte emocional e relacional ainda precisam ser vistas e o dinheiro está escancarando. É aqui que realmente começa um processo completo de amadurecimento de uma vida financeira. A parte racional, ela resolve até uma determinada página da nossa vida financeira. Um determinado ponto, ele é realmente resolvido pelo conhecimento técnico. Mas se a gente não encontra as nossas inconsciências e aquilo que existe dentro de nós e que precisa ser visto e integrado, reconhecido como algo que faz parte e que precisa ser acolhido por nós, é muito difícil manter de uma forma, no longo prazo, algo que venha apenas pela racionalidade. E quando isso acontece, normalmente essa pessoa que usa apenas o racional e que esquece a parte emocional do dinheiro, fica uma pessoa super rígida com o dinheiro. Talvez você seja essa pessoa, talvez você conheça aquela pessoa que quando precisa olhar a parte financeira é tão rígida com o dinheiro, tão difícil de se lidar, que às vezes você olha e diz, gente, como essa pessoa consegue? Ela é tão rígida com o dinheiro que é até difícil de me relacionar com essa pessoa. E aí, essa outra parte inconsciente, ela pode até não desaguar no dinheiro porque ele tá dentro da caixinha rigidez. É inflexível com o dinheiro, é super segura e controladíssima com o dinheiro, e aí essas emoções elas vão desaguar em outras partes da vida, seja no relacionamento a dois, seja no relacionamento com a família, ou até mesmo na autoestima que essa pessoa tem.
na confiança que ela tem em si mesma ou até na confiança que ela tem na vida. Mas em algum lugar isso acaba indo desaguar. E a forma de entender esse caos financeiro, não normalizar esse caos financeiro, é começar a olhar para dentro e se perguntar: se eu estou no caos financeiro, o que ele fala sobre mim? O que as minhas compras falam sobre aquilo que eu não enxergo ainda sobre mim, que eu tenho dificuldade de entender sobre mim? Muitas vezes as nossas compras revelam aspectos nossos que nós temos muita dificuldade de lidar. Por exemplo, uma pessoa me perguntou: poxa, Sara, eu compro muitos cursos, eu estou sempre ali comprando cada vez mais cursos e muitas vezes esses cursos eu não consigo nem terminar. Mal começo um e compro um, já vem um outro, já compro um outro, e eu estou vendo o meu dinheiro se esvair em cursos que eu não consigo finalizar. Eu pergunto para essa pessoa diretamente: o que esse curso resolve para você? Porque a compra desses cursos está bagunçando a sua vida financeira, não está resolvendo, parece uma solução, mas na verdade está te trazendo para o caos. Porque daqui a 1 mês, 2 meses, você vai começar a se sentir culpada por ter comprado aquele curso, por não conseguir fazer, ainda vai estar pagando por ele sem necessariamente obter todos os benefícios que ele está te trazendo. E a pessoa começa a perguntar e ela diz: eu não sei. E eu coloco algumas possibilidades. Às vezes o curso é uma tentativa de você encontrar um mestre, porque dentro de você está se sentindo perdida na sua própria vida. Às vezes um curso é uma necessidade de você se validar através de um diploma, porque por dentro você tem dificuldade de se validar como pessoa. Às vezes, o curso é uma forma de você achar que você está comprando conhecimento, quando na verdade você tem dificuldade de olhar para dentro de si e reconhecer que você já sabe algumas coisas e que aquilo que você já sabe já pode servir de alguma forma para você melhorar a sua vida, para você mudar o seu status financeiro, para você até ter uma renda melhor. É importante que você comece a entender o que esse caos financeiro significa para você, para que você possa começar a refletir sobre como o seu dinheiro está, abre aspas, resolvendo, sendo uma solução para algo que, na verdade, está dentro de você. E quando você começa a olhar para dentro, se organizar internamente, é quando você realmente começa a entender que é por dentro o caminho de solução, da solução que você precisa. E quando você começa a encontrar esse caminho por dentro, a educação financeira que você com certeza já tem, não é um bicho de 7 cabeças você começar a se organizar financeiramente. De uma certa forma, todo mundo tem esse desejo de organização financeira. Ninguém gosta de viver no caos financeiro. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que me diga: vivo caoticamente com o meu dinheiro e estou feliz com isso. Eu não conheço ninguém. Se você for essa pessoa, conversa comigo que eu quero conhecer um pouco mais você. Mas eu sei, eu não conheço ninguém que seja feliz dentro do caos financeiro. Todo mundo tem o desejo de alguma forma viver em paz com a sua vida financeira, de ter desafios, de ter altos e baixos, mas que sejam desafios gerenciáveis, que você tem recursos para lidar. O que é difícil mesmo é começar a entender e não normalizar esse caos financeiro como parte da vida. A vida, ela não é caótica. A vida, ela tende a uma organização e ela deseja que nós nos organizemos, não de uma forma rígida, não de uma forma inflexível, não de uma forma a se encaixar num padrãozinho e viver dentro daquele padrãozinho.
mas de uma forma a equilibrar um pouco de uma rigidez com um pouco de flexibilidade. E entender como a gente navega entre esses dois para encontrar recursos para lidar com essa vida financeira. Mas para isso é muito importante que você mergulhe dentro, que você possa olhar para dentro e começar a se perguntar: o que é que está aqui dentro que está se expressando no meu caos financeiro? Onde é que está o meu caos interior e que está rindo desaguar e o meu dinheiro é quem está dizendo assim: oi, tudo bem? Está vendo esse caos financeiro que eu estou vivendo? Ele está começando aí dentro. Ele não está aqui, ele está aí. E quando você olha para esse caos interior, o seu dinheiro começa a se organizar, porque você começa a encontrar dentro de si recursos para organizar o seu mundo interior, e aí o seu dinheiro não é mais tão afetado por isso. Se essa sessão te ajudou de alguma forma a olhar de um jeito diferente, a não normalizar, a desnormalizar o caos financeiro, a fazer você olhar a sua vida financeira de um jeito diferente, e você acha que há muitas ou alguma outra pessoa, e você acha que outras pessoas podem se beneficiar dessa conversa, manda para elas. Deixa elas também refletirem sobre isso, sobre o que o caos financeiro na vida delas está falando sobre elas mesmas, está falando sobre o mundo interior, sobre a forma como elas lidam com as suas emoções. E nós nos vemos na próxima sessão. Tchau, tchau.